Curso online Histórias de uma Região. Representações do Nordeste brasileiro. Bom dia novamente. Bom dia. O Edson Ferreira é graduado em Língua Portuguesa pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, especialista em arte e educação também pela Universidade Estadual Vale do Acaraú, é artista visual premiado e com trabalhos que compõem o acervo de museus de Sobral, arte educador, com experiência dos níveis fundamental, médio e universitário, é curador de exposições, produtor cultural e fundador do projeto Salão Cariré de Artes Visuais, Norte Bienal de Arte, trabalha na área de formação de educadores em arte desde 2000, atualmente é professor bolsista nível 2 do Parfor, no curso de Pedagogia da UVA. Seja bem-vindo. Obrigado. Acho que só fazer um adendo na tua fala, porque eu não estou mais atuando lá na cadeira do Parfor, né? O Parfor ele tem uma redução de quadros e eu preferi não me inserir nesse momento, mas foi uma experiência muito boa. Obrigada. Eu gostaria de iniciar essa conversa, né, pedindo para que você comentasse, né, quando e como foi que você iniciou essa relação, né, com as artes visuais. Aqui em Sobral ou num todo? Na sua vida, de modo geral. Eu acho que a minha relação com artes visuais era um tanto uma coisa que se confunde com a minha vida, porque buscar um momento assim que eu acho que foi o início da minha relação com a arte foi ainda muito pequeno, como todo mundo, né? E foi uma relação muito do campo da afetividade, porque eu conhecia, assim como toda criança vivendo no interior, a rua muito facilmente, né? Então você lida com muita gente ao mesmo tempo. E aí na escola nós tínhamos muita liberdade de correr nos campos, de correr nas ruas. E eu encontrei uma casa onde tinha um grupo de pessoas, um grupo de artistas. Eu estou chamando de artistas, mas eram 4 jovens irmãos de uma mesma família, né? Claro. E eles produziam arte de todo jeito, né? Barro, madeira, desenho. E, coincidentemente, algum tempo depois, eu comecei a estudar com um desses meninos que faziam parte desse grupo. E aí foi quando eu tomei contato a primeira vez na vida com um desenho. E isso devia ser uns 7 anos de idade, né? E essa foi a primeira relação assim que eu tenho lembrança de ter tido contato com as artes visuais. Eu lembro muito bem, assim, nitidamente, qual era o desenho. A gente tinha uma tradição, porque eu sou do município de Cariré, uma tradição muito forte de vaquejada lá naquele município, naquela época. Então, era um vaqueiro, né, naquela cena típica e tradicional de derruba de boi. Então, aquilo me encantou muito e, a partir dali, eu comecei também a desenhar, né. Eu acho que o desenho, ele insere na vida de todo ser humano em algum momento. As pessoas continuam, outras não. Eu tive o privilégio, digo que foi um privilégio porque faço disso hoje parte muito importante da minha vida, de ter continuado com o desenho. E eu acho que foi assim que o desenho entrou na minha vida, né? E as artes visuais entrou por meio dele. É verdade, assim, conversando, se a gente for conversar com muitos artistas, eles sempre vão remeter essa experiência mesmo, assim, desde a infância, ou então alguém apresentou a arte desde muito criança. É uma história comum, né? Assim, isso não tem nada de excepcional na minha história, não. Então, em que momento, assim, você começou já a produzir mesmo, assim, de forma mais, eu não sei se poderia chamar, mais consolidada, a produzir quadros, a expor? É interessante essa tua pergunta, porque mesmo tendo essa relação muito forte com o desenho, né, desde 7 anos, eu não tinha nenhuma intenção, assim, de experimentar isso profissionalmente, nenhuma mesmo. Eu desenhava por hobby,
assim como muita gente desenhava, mas não mostrava a ninguém, né? Tinha e aí, mas como era uma atividade também da escola, as pessoas tinham acesso a esse trabalho e isso se espalha, né? Assim, a forma como você trabalha nas escolas ganha muito sentido. Então as pessoas me convidavam para as coisas, eu acabava dizendo que eu não sabia fazer nada, que aquilo ali era só uma brincadeira, mas eu não tinha nenhuma intenção de trabalhar com artes visuais. Isso passou muito tempo mesmo. Até que eu entrei na idade adulta e precisei sair, me ausentar da minha cidade. E foi lá que eu tive o primeiro estalo de encarar isso profissionalmente, né? Eu tinha um amigo lá, isso lá em Brasília, um amigo que me pediu um direcionamento de como fazer uma determinada atividade lá, né? E era, inclusive, uma atividade de serigrafia. E aí eu disse, rapaz, eu não conheço nenhum serígrafo, mas eu posso fazer isso, eu tenho algum conhecimento de desenho, talvez eu possa te ajudar nesse sentido. E aí eu fiz essa atividade, assim, meio que por amizade, né, a essa pessoa, por atenção a ela, e essa pessoa ficou muito encantada e ficou dizendo, poxa, como é que tu não, por que tu não usa isso profissionalmente? Esse trabalho é muito bom, tem muita gente ganhando dinheiro com isso, eu mesmo aqui precisando desse trabalho, né, buscando um profissional para isso. Mas até aquele momento, de fato, eu nunca tinha imaginado, talvez porque naquele momento, de se pensar arte, sendo um menino do interior, né, era algo muito distante da nossa realidade. Mas lá em Brasília isso tinha uma concepção diferente, né, e foi aí que veio aquele primeiro estalo. Mas ainda assim eu ignorei, eu disse, não, cara, isso aqui é só uma coisa que eu aprendi a fazer, mas que não vai dar sentido para a minha vida, não. Mas ele ficou insistindo isso. E só depois de algum tempo, acho que uns 2 anos depois, quando eu voltei para a minha cidade, e aí eu precisei depois me ausentar da Fortaleza, foi lá que eu consegui assim, a minha primeira, talvez até por necessidade mesmo, né? Fiquei um tempo lá sem trabalho, e aí uma pessoa estava precisando pintar uma escola, para você ter uma ideia, e novamente me consultou, né? Sobre algum profissional que pudesse fazer aquilo. E eu disse, rapaz, eu não conheço ninguém que faça, porque eu estou aqui há pouco tempo, mas eu posso fazer esse trabalho para você, se você tiver interesse. E a pessoa, nossa, você sabe fazer isso? E aí eu fiz como eu sempre gosto de fazer, essa é uma coisa que eu aprendi desde muito cedo. Eu sempre gosto de esboçar tudo aquilo que eu vou fazer, né? Uma ideia geral, por mais que no fim não se consolide como sendo aquilo que eu pensei inicialmente. Mas eu gosto de ter um contexto mais geral do que eu vou fazer em rascunho. E aí eu fiz, a pessoa gostou muito, e eu fiz essa primeira experiência de pintura artística, isso foi em 97. E a partir daí eu comecei a trabalhar, assim, meio que amadoramente, com escolas, né? E aí era um momento também muito escasso de mídias digitais, porque essa coisa é muito recente. Uhum. Era muito comum as pessoas fazerem pinturas de quarto também, de crianças, de adolescentes, e eu acabei embarcando nessa, a partir dessa experiência com a escola, de pintar paredes de quarto, né, e isso ganhou, assim, uma repercussão muito grande, eu consegui ficar bastante tempo vivendo só disso, né, e foi quando eu comecei a tomar contato com livros, a fazer leituras, e aí entrar em contato, de fato, com as artes visuais a partir da literatura, né, dos textos. E aí, por estar em Fortaleza, tinha um horário do almoço, expediente, eu sempre ia ao Centro Cultural Banco do Nordeste, ali no centro de Fortaleza, era aberto, e no horário de meio-dia tinha sempre alguma atividade cultural. E aí eu ia ver e assistir os filmes e me deparei com as obras monumentais ali do Caribé, né, que são painéis maravilhosos. E aí, a partir de então, eu comecei a experimentar a pintura, né, propriamente dita, em tela. Mas foi uma única vez que eu fiz uma pintura a óleo em tela, em 97, e não mais peguei, assim, pintura a óleo. Só depois de alguns anos, assim, 2001, 2000, no ano 2000, que eu voltei para a minha cidade, Caribé, eu comecei a fazer uma experiência com tela mesmo. Comprei várias telas, comprei muito material e fiquei pintando. E, coincidentemente, eu acho que era uma coisa do destino, um amigo aqui de Sobral foi fazer uma visita lá,
no local em que eu trabalhava, naquele momento, e viu, né, me viu pintando lá e disse, rapaz, esse trabalho aqui tem uma pessoa lá em Sobral que vai gostar muito, eu vou levar um para ele ver, e aí, se ele gostar, ele entra em contato. E essa pessoa gostou muito, entrou em contato e me encomendou algumas telas, que foram 20 telas, se eu não me engano, assim, para ele revender. E foi a partir dos anos 2000 que, de fato, eu disse, não, eu acho que é isso que eu vou fazer, porque está me perseguindo a vida toda, e eu não tenho mais como negar. Mas a minha via de acesso para as artes foi pelo teatro, né, inicialmente, e assim, de maneira torta, pelo desenho. E foi a partir daí, em 2000, que eu tive acesso com essa experiência de pintura em tela, que eu vim para Sobral, e aí já de chegada me envolvi com algumas coisas aqui, por exemplo, a, o início, né, da Feira do Artesanato de Sobral, eu participei, eu sou um dos sócios fundadores, eu estive bem no início, eu fico feliz que ela existe até hoje, né, porque eu fui uma das pessoas que investi muita energia naquilo ali, estive lá participando durante algum tempo, e naquele momento, assim, de 2000 aqui em Sobral, tinha uma efervescência cultural muito grande. Nós tínhamos 2 salões, tinha um salão de arte regional, que era o Safra Sobral de Artes Visuais, e tinha um salão de arte contemporânea também. Então, a chegada aqui foi um momento de energia cultural muito forte. E aí eu me envolvi logo de início com os artistas daqui da cidade, né? As pessoas que pensavam, o Acélio Alves, o Martoni Holanda, o Franco Terranova, e depois fui conhecendo outras pessoas que também eram envolvidas no movimento cultural da cidade, e aí sim entrei de cabeça, né, com essa perspectiva de artista, de poder caminhar com essa pesada carga que é se intitular artista, né, e no mesmo período em que eu me enveredei por esse campo das artes visuais, eu também entrei no campo da arte e educação, porque eu fui convidado logo no primeiro ano também para ministrar uma oficina. Inicialmente foi uma oficina que se transformou num curso, né, que ficou 2 anos nos distritos aqui do município. E aí foi assim o meu início, né, e eu comecei a expor naqueles salões que existiam ali, no Safra, especialmente, de pensar algumas ações de arte contemporânea, que era o que estava chegando na cidade também naquele momento. E, paralelo a isso, eu iniciei uma tarefa árdua, que eu ainda carrego até hoje, que é de fazer a curadoria de algumas exposições. Nós criamos um movimento chamado O Grito, né, com outros artistas aqui em Sobral, que eram um pouco aqueles artistas que estavam à margem, né, dos salões de arte contemporânea, que privilegiavam naquele momento, e aí só agora eu compreendo como esse privilégio acontecia, os artistas que vinham de fora, né? Muito diferente. Eu nem lembro de algum artista que tenha entrado nos salões de arte contemporânea assim pela via natural da seleção, né? Entraram sim, mas de outras maneiras. Então foi assim, esse início conturbado, mas muito cheio de energia, que eu me enveredei pelo caminho das artes visuais. Eu não estou te ouvindo, acho que o microfone parou. Oi, pronto. Acho que sim, agora sim. Você poderia falar um pouco mais dessa experiência como arte educador, a relação da arte, né, para o ensino, que é de suma importância? Sim. Deixa eu só um pouco sintetizar como é que foi esse início, né? Eu comecei também, assim, por ser artista, no campo da arte e educação, como muita gente aqui na cidade começa, e aí eu fui convidado, que era um projeto chamado ProAres, que ele atendia a vários segmentos da sociedade, entre elas o segmento cultural e, dentro desse segmento cultural, as artes, né? E eu fui convidado para ser um desses, a ministrar essas oficinas, e fiquei no distrito de Aracatiaçu e Itaperuaba durante muito tempo. Fiquei 1 ano lá em Aracatiaçu e acho que 3 anos, se não me engano, lá no distrito de Itaperuaba. E foi ali, por via das artes visuais pura mesmo, porque era uma oficina de artes visuais, que eu comecei a me inserir no campo da arte e educação, né? Porque eu me envolvi muito fortemente
nas leituras, especialmente de História da Arte, porque era o que me interessava naquele momento, mas tomei contato ali também com o pensamento de arte educadores e de pensadores da arte, de uma forma geral, né? Filosofia da arte, psicologia da arte, sociologia da arte, que eram as percepções mais teóricas do campo da arte. E aí eu fui inserido também, por meio dessas oficinas, na educação. Eu entrei para um projeto chamado, se não me engano, Escola Vivo, Pintando Sete. Eu não me lembro qual era o projeto da época, porque faz bastante tempo. E aí eu comecei a dar aula nas escolas também no formato de oficina, porque nós não tínhamos naquele momento a ideia formada ou formalizada, né, de arte e educação, que é essa experiência dentro da sala de aula. A gente fazia sempre uma experiência no contraturno. Uhum. A minha experiência era muito forte no campo da leitura, eu pude contribuir naquele momento ali também com um processo de formação de algumas pessoas que entravam nesse espaço, né, para ministrar oficinas, que eram geralmente pessoas que tinham experiências somente práticas. Né? Foi quando também me caiu aquela ficha de que eu podia caminhar ali em paralelo com a experiência de formação de profissionais, né? Então, foi tudo que aconteceu assim, como uma avalanche. Eu entrei no município, nesse momento, como professor, e acabei ajudando nessa experiência de formação de outros professores. No mesmo período, assim, no mesmo ano, eu fui convidado para compor uma equipe da Cred 6, que era de formação de professores, né, em áreas de artes visuais. Tinha formação em dança, tinha formação em teatro, e só tardiamente é que eu cheguei com a formação de artes visuais, que infelizmente durou também bem pouco tempo, porque o processo lá de gestão mudou, e aí mudou toda a concepção, e acabou se perdendo aquele projeto bem bonito. E no mesmo ano ainda, no segundo semestre desse ano, eu também entrei numa experiência de arte e educação, mas aí na escola privada, né? Que foi uma experiência também bastante importante. Então, eu tive naquele momento uma oportunidade de ver o campo da educação de forma muito ampliada. Eu estava dentro da escola do município, né, que é uma esfera pública e que é uma esfera assim, de ensino primário, porque era ensino fundamental 2, mas também tinha algumas experiências com educação infantil. E tive uma experiência de formação de professores que era já no campo do ensino médio, né? Então, o Estado ele atendia a esfera do ensino médio naquele momento, então eu pude perceber também, ter um olhar mais significativo para esse campo do ensino médio, e logo na sequência eu tive uma experiência muito significativa também com a educação privada. Então, esses três momentos, eles foram me informando e me informando para olhar um pouco de forma diferenciada o campo da arte e educação. Desculpa, eu estou aqui. Imagina. E aí, para finalizar assim, esse olhar mais perceptivo, eu fui convidado a fazer parte também, se eu não me engano, no ano seguinte, no começo do ano seguinte, a fazer parte de umas aulas de arte e educação no curso de pedagogia da Universidade Estadual Vale do Acaraú. E foi, de fato, quando eu percebi que a experiência de arte e educação ela era essencial, né, para a formação de jovens e adultos. Então, a partir daí, de fato, eu me inseri, assim, de cabeça no campo da arte e educação. E aí tive o privilégio de passar um ano como formador do município, né, onde eu alarguei essa experiência e pude contribuir com a formação de professores. Não posso nem dizer formação, mas colaborei, né, com a atividade dos professores que atuavam como arte educadores na sala de aula do município. E aí eu encontrei também gente da esfera particular, encontrei gente que trabalhava no campo universitário, né? Então, essa experiência de arte e educação, ela se deu, assim, muito intensamente, né? E eu tenho o privilégio de ter podido contribuir no momento inicial de sua inserção, tanto na esfera pública como na esfera particular. Acho que é um pouco isso, um pouco um resumo do... Obrigada. Você é autor da série, né, Meninas do Rio, que já percorreu vários espaços, né,
o MAUC, a Casa de Cultura de Sobral, um espaço em Meruoca. Então, assim, o que lhe inspirou, quantas obras compõem essa série, como foi o processo de produção? Tá, esse trabalho, ele é um trabalho que ele foi pensado como série porque ele fazia parte de uma experiência maior, que era para ter sido realizada esse ano, mas infelizmente por conta da pandemia não foi possível, né? É um projeto maior chamado Do Meu Corpo Falo, que é uma comemoração, né, dos 20 anos do meu trabalho aqui em Sobral. Eu ainda estou com ela guardada, mas ela vai sair já já, e depois que a gente passa por essa loucura. Mas a exposição Meninas do Rio, ela nasce de dois pontos principais. Primeiro, foi um convite que eu recebi da SecGel, da Secretaria da Cultura de Sobral, para realizar um painel, ou a abertura de um painel artístico, né, um mural artístico, lá na própria secretaria, que eles estavam inaugurando um espaço novo, tinha uma lá muito interessante assim, no hall de entrada, e eles queriam uma pintura e me chamaram para fazer isso. E aí, a minha relação com a lavadeira é uma relação de afetividade, né, a minha mãe foi lavadeira, e desde que eu comecei a pintar, não sei se já coloquei isso, acho que não, eu sempre pintei quase que essencialmente, com raras exceções, figuras femininas, né? E essas figuras femininas, ela tem uma relação direta com a minha mãe. Ela é sempre uma homenagem à minha mãe. E a primeira figura que eu pintei assim, como artista, né, autoral, foi uma lavadeira, e essa lavadeira foi em homenagem também à minha mãe. Então, desde essa primeira homenagem, que foi em 2001, abril de 2001, quando eu fiz esse primeiro série, eu resolvi que o meu trabalho tomaria esse tema, né, como referência, que é a lavadeira, ainda que em alguns momentos eu trabalhasse com outras coisas, mas o meu tema de pesquisa seria esse, a lavadeira, por ser uma figura feminina e também porque a minha mãe foi lavadeira. Então, seriam duas homenagens, né? Eu acho que eu não me considero um bom filho, por isso fico sempre homenageando a minha mãe como forma de pedir desculpas, assim, pelas ausências todas que tive na vida dela. Mas aí me chamaram e eu, como também conheço a história das lavadeiras do Rio Acaraú, e, né, tem umas histórias muito interessantes, e a relação com o Rio Acaraú também, que quando eu cheguei aqui era muito diferente do que é hoje, né? Hoje a gente tem a margem esquerda, que é uma coisa muito bonita, mas que acabou tirando também parte da nossa história, né, apesar de tudo. E aí eu fiquei pensando um tema e me veio assim, quase que imediatamente o tema da lavadeira, né? E aí eu, para não relacionar diretamente esse termo lavadeira, eu chamei de Meninas do Rio, fazendo uma relação mesmo direta com as lavadeiras, que são aquelas pessoas que estão na margem do rio, mas também fazendo uma pequena paródia, né, com a música do Caetano Veloso, que é Menino do Rio, né? Então, como eu queria gerar esse tema aí das lavadeiras, não queria colocar o nome lavadeira, porque não tinha nenhuma relação com o meu trabalho pessoal, era uma experiência de trabalho mais para ser olhado, para ser apreciado pelas pessoas e não consumido como texto, como eu gosto de pintar as minhas telas, né? Era mais uma experiência visual mesmo. E era um painel grande de 8, quase 10 metros, né, por 3, mais ou menos. Então, precisava ser uma coisa colorida, mas que as pessoas gostassem, né, olhassem e se identificassem também. Então, eu coloquei esse nome Meninas do Rio em homenagem às lavadeiras do Rio Acaraú, né, e criei esse grande painel, e foi quando surgiu a experiência da exposição. Bom, eu vou juntar aqui o útil ao agradável, gostei muito do nome, o painel foi muito bem assistido e muito bem recebido, né, ganhou uma repercussão interessante, e eu resolvi, a partir dali, criar essa série de lavadeiras que eu também depois transformei em exposição chamada Meninas do Rio. Inicialmente eram 20 peças que eu ia fazer, mas que se converteram em mais de 50, né, porque eu chamei de estudo aquilo ali, então eu ia fazendo as experiências e ia colocando na rede e as pessoas iam consumindo, né, iam comprando, iam pedindo encomendas. Então eu fui gerando esse estudo a partir desse interesse do público, né, até chegar numa série
que eram 15 obras, né, que eu expus ali na Casa de Cultura, expus lá no Espaço Cultural de Meruoca, expus em Cariré, que também estava numa data comemorativa de emancipação política, e depois levei ela para o MAUC, né, um pouco mais finalizada, um pouco mais acabada. Mas, como eu te disse no início, esse trabalho ele era um estudo, né? E agora é que ele está pronto, porque ele era um estudo para a minha exposição individual, né, que era do meu corpo falo, que esse do meu corpo falo, ele tem uma experiência assim também de duplo sentido, né? Eu falo no sentido erótico, assim, do termo, e também do falar, né? Do dizer alguma coisa. Então é aquela essência fértil das duas palavras. E ela era uma série que ia compor essa exposição. E aí ela chegou finalmente à sua maturidade. Essa maturidade seria apresentada lá em Teresina, mas aí, infelizmente, esse surto, essa pandemia nos pegou aqui, nós não podemos levá-la para lá. Mas ela ainda está em processo, né? Agora já não mais é um estudo, ela é uma exposição acabada, uma ideia acabada, quer dizer, acabada, aspas, né? Porque sempre muda no percurso, mas ela é uma exposição que ganhou uma forma interessante, né? Eu cheguei, acho que aonde eu queria. Ela é essencialmente uma homenagem à minha mãe, né, que era uma lavadeira, mas é também uma homenagem a uma série de trabalhadoras, né, que não só ganhavam a vida lavando roupa, mas de outras formas, né, e de outras mulheres também que se sentem contempladas por ela. É um registro de um momento, eu acho. Sem dúvidas, foi uma homenagem muito bonita e muito poética, né? E as lavadeiras, elas são extremamente presentes na nossa região, né? Já foram bem mais, agora são mais difíceis, de certo modo, dependendo da localidade de se observar. Sem dúvidas que são extremamente importantes e que fazem parte da nossa história. Mas deixa eu te falar uma coisa. Essa lavadeira que eu retratei na minha exposição, ela tem um outro também, um outro modo diferencial. Eu queria fazer uma homenagem à minha mãe, mas eu queria fazer uma homenagem à minha mãe nos moldes que quando ela me levava para o açude, para lavar as roupas. É claro que ela ia, não sei se ia com vontade, porque era trabalho para ela, né? Era um trabalho, só percebo agora que era um trabalho muito duro, um trabalho muito difícil, que rendia muito pouco. Então, não devia ser muito agradável ela ir para o açude. Mas, em contrapartida, eu, como criança, ia para o açude para brincar, para correr, para perceber o universo que envolvia aquele cenário da lavadeira, mas também o cenário das águas. E aí eu percebi um colorido imenso ali, né? Aquele sol muito cedo, muito claro, muito azul e muito branco, a água também ali espelhando aquele céu e aquele verde, às vezes aquela seca também, que estava ao redor das águas. Eu me deparava com histórias das lavadeiras, risos, né? A partilha do pouco alimento que elas levavam para consumir lá até o meio-dia, e foi ali que eu tive contato com as cores. Eu quis experimentar a lavadeira a partir desse olhar, né, poético e também esse olhar afetivo de uma criança. Então, por isso que você viu as cores muito vivas, né, especialmente no fundo, algumas cores muito fortes nas roupas das lavadeiras, e a figura branca da lavadeira, não sei se você percebeu, mas as figuras elas não têm cor. Elas são uma pura ausência de cor. As figuras em si, elas são todas brancas. Mas não é uma relação com a pele, não, aquele branco ali. Aquele branco é uma relação com um pássaro, que também tem esse nome de lavadeira, que sobrevoava as águas dos açudes na minha época de criança. Eu não sei se esse pássaro ainda existe, tomara que sim, mas era um pássarozinho branco muito comum, então eu fiz essa referência, né? Primeiro esse olhar afetivo de criança sobre aquele universo da lavadeira, e também esse olhar sobre esse pássaro que sobrevoava as águas naquele momento. Por isso é que aquele formato, aquela estética ficou daquele jeito, né? Inclusive eu recebi algumas lavadeiras lá, e algumas pessoas que trabalhavam
com esse serviço, né, que acompanhava essas pessoas que trabalhavam com lavagem de roupa, e elas se surpreenderam porque elas imaginavam que a exposição fosse um retrato, né, de lavadeiras, que fossem experiências mais realistas do que as lavadeiras foram, e na verdade não foi. É uma experiência muito pessoal, né, muito pessoal, assim, da minha história, e com a história do meu olhar, a minha mãe e aquela experiência dela enquanto estava no açude. Acho que é um pouco uma explicação que as pessoas não tinham isso, né? Muito obrigada, então. Você também produziu, né, a Mona Lisa no Açude Velho, que Sim. compõe, né, a exposição Novos Olhares para a Mona Lisa, né, e o regionalismo. Então, eu queria que você também falasse um pouco dessa obra. Pois é, engraçado. Quando a Veridiana, brasileiro, que é a dona da ideia, a dona da coleção também, ela me contactou para fazer uma Mona Lisa. Eu já estava em processo daquele trabalho, né? Ela não ia se chamar Mona Lisa, óbvio, né? Mas casou muito bem, porque ela não tinha título ainda, e é também uma homenagem à minha mãe, uma forma da minha mãe caminhar um pouco mais, né, para além das minhas obras. Ela está numa coleção agora, e o açude velho, para quem não conhece, é um açude da minha cidade, lá de Cariri, que eu passei a minha infância inteira me banhando naquelas águas, e vivendo e respirando aquele ar, que para mim, assim, é uma referência cultural muito importante, né? Que eu precisava registrar. Então, como as Mona Lisas tinham essa pegada regional, né, de falar de um tema que ligasse a região, eu não pude negar aqui as minhas origens e criar uma lavadeira em homenagem à minha mãe, mas que estivesse lá nesse ambiente do Açude Velho, né? E aí eu intitulei de Mona Lisa do Açude Velho em homenagem tanto à minha mãe como a esse espaço que eu considero fundamental para a minha formação, para a minha vida, para o meu crescimento como ser humano. Tá certo. E atualmente está repercutindo bastante, ele está acompanhando essa exposição, está passando por vários espaços, né? E é importante, né? Muitas pessoas da região norte não conheciam o seu trabalho, começam a conhecerem a partir dessas obras. Sim, sim. Esse trabalho, estou só fazer uma adendo aí na tua fala, esse trabalho ele é resultado, claro, de um monte de outras experiências, né? Antes dessa exposição Meninas do Rio, fiz diversas exposições. Essas exposições, elas tinham, acho que ao meu ver, assim, na minha análise hoje, elas tinham muito do arte educador, né? E pouco do artista, assim, um pouco de uma pesquisa de fato estética, de uma pesquisa mais do campo da filosofia. Eu acho que essa exposição era um pouco mais madura, apesar de que eu ainda estou caminhando no processo mais conceitual dela, né? E isso deve demandar mais algum tempo, mas eu acho que a minha primeira exposição assim, que eu considero importante, de fato, né, para o meu trabalho como artista. E aí, paralelo a essas experiências, eu acho que tu deve tocar nesse aspecto também, né, eu desenvolvo um trabalho com produção cultural, né, tem a experiência do Salão Cariré, tem a experiência da Norte Bienal, eu considero também que é muito importante e que é fruto dessas duas experiências, né, da minha experiência com arte e educação, desse olhar sobre o campo da arte e educação nas escolas do município, nas escolas privadas, porque eu passei pelo Luciano Feijão durante muito tempo, e passei também pelo que hoje é o Farias Brito, mas também trabalhei nesses dois espaços, com arte e educação, a experiência como formador do município, a experiência como formador na Sexta CRED, a experiência como formador na Universidade Estadual Vale do Acaraú, me permitiu ampliar um olhar sobre a necessidade de termos um espaço que fosse eu não sei se a experiência, se a palavra seria ideal, eu acho que a palavra ideal ela não conta bem, mas um espaço que fosse significativo, né,
para que o artista, de fato, se sentisse artista, se sentisse representado. É um espaço de referência, eu acho que essa é a palavra, para que o artista se encontrasse aqui no interior. E aí é que eu começo a pensar, né, como produtor e como curador, essa experiência, esse espaço, para que mais artistas pudessem apresentar o seu trabalho e dialogar com a cidade, com as suas cidades, com o seu município, com as suas realidades. Pronto, já que você já iniciou falando desse projeto, então gostaria que você falasse o que é o projeto Norte Bienal de Artes, quais ações vocês já promoveram. Atualmente, eu acompanho no Instagram, está acontecendo lives, né, semanalmente, com convidados. Então, gostaria que você comentasse, assim, mais sobre esse projeto, como ele acontece. O projeto Norte Bienal de Arte, ele tem na verdade, ele é um embrião ainda, apesar de estar na 4ª edição, e ele tem 2 dimensões, uma delas as pessoas não têm nem conhecimento, e é importante você abrir esse espaço, porque é uma oportunidade que eu tenho de falar sobre isso. O projeto Norte Bienal de Arte, ele nasce em 2014, com uma pretensão muito simples naquele momento, que era, como eu disse agora há pouco, criar um espaço que fosse de referência para a apresentação de artistas aqui, naquele momento, só no norte do Ceará, né? Mas, como vocês sabem, nós vivemos num campo universitário, né? Numa cidade universitária, e aqui em Sobral tem gente não só do Ceará, mas do mundo, então tem gente de todo canto. E aqui eu tomei conhecimento também, pela experiência que tive no curso de Pedagogia da Universidade Estadual Vale do Acaraú, com diversas experiências artísticas do campo das artes visuais, né, de todo o interior do Ceará. Aliás, de todo o Ceará, porque tinha gente também de outros lugares, de Fortaleza. E aí, aquilo que nasceu inicialmente com uma proposta de atender uma demanda do norte do Ceará, né, que era essa macro-região aqui, acho que tem poucos municípios, ela acabou se estendendo para atender o interior do Ceará como um todo. E aí a proposta se ampliou. Qual era a ideia da Norte Bienal? Era ser esse espaço de referência para que o artista pudesse apresentar o seu trabalho, mas também pudesse encontrar outros artistas para troca de experiências, né? Que a gente chamou naquele momento de formação. E aí, por conta da demanda ser muito grande, quando a gente adentra nesse campo, é que a gente começa a perceber, né, o quão carente nós somos de espaço como esse e o quão grande é a demanda para atender. Aí a proposta inicial da Bienal era a seguinte: a ideia era que a Norte Bienal, que acontece aqui em Sobral, de 2 em 2 anos, ela fosse somente a culminância de um projeto que era bem maior. Que projeto era esse? Era que todo município, né, naquele momento da região norte, ela tivesse uma exposição local, tivesse uma exposição que tivesse um espaço também de formação, exposição, formação. E dessa exposição e dessas formações sairiam um representante do município para a Norte Bienal, a exposição maior que seria a culminância. Como essa demanda é uma demanda muito difícil, nós não conseguimos ainda, né, o encontro de forma adequada com todos os municípios, e nós ainda vamos fazer, ainda temos muito tempo, se Deus quiser, aí para construir esse projeto, eu acabei puxando a ideia somente para Sobral, né? Então, o que eu fiz? Eu criei um espaço, que era a exposição, em que, na última edição, nós atendemos a 40 municípios do interior, nós recebemos artistas de 40 municípios do interior do Ceará. E realizamos, ao longo do primeiro semestre, de cada primeiro semestre, uma agenda de encontros, né, que a gente chama de conversas, que a gente chama de palestras, mas são encontros, eu gosto de dizer que são encontros para se falar de um tema ligado às artes visuais, né, que possa contribuir com a formação tanto de público, mas também dos artistas que se envolvem nesse processo. E aí nós criamos o Educativo Norte, que é esse Norte Bienal, que é esse que você está acompanhando pelo Instagram, né, em que semanalmente a gente convida um profissional do campo das artes visuais
para abordar um tema de interesse, né, de interesse da formação de alguns artistas, ou de muitos artistas e de público do interior do Ceará. Mas é claro que a internet ela abrange, né, a gente já está na Alemanha, em Portugal, tem pessoas acessando esses espaços que nos conhecem e acompanham o trabalho. Então, nós estamos aqui entrando na 4ª edição. Na primeira edição, nós recebemos 12 municípios do interior do Ceará. Na segunda edição, nós demos um salto bastante significativo. Recebemos inscrições de 37 municípios, mas 32 participaram. E, na última edição, na terceira Norte Bienal de Arte, nós recebemos 40 municípios do interior do Ceará. Então, foram mais de 50 artistas, mais de 100 obras e 40 municípios, que eu acho que é importante. A nossa ideia é receber, até enquanto nós pudermos produzir esse trabalho, atender a todos os municípios, que são mais de 160, se não me engano, 163, acho, municípios do interior do Ceará. Então, a nossa meta é que todos os municípios participem desse projeto, né? E aí, como é que a gente faz para alcançar esses municípios? Como a exposição, como o projeto ainda não dispõe de recursos, né, para que a gente faça um edital aberto de convocatória, né, que a gente possa receber os artistas como os editais comuns fazem, nós ainda trabalhamos de uma maneira mais intimista. A gente vai aos municípios, a gente aborda os artistas a partir da sua rede social, a partir do contato próximo, enfim, da amizade, para que eles participem, né? E aí eu acesso o trabalho dessas pessoas, faço um trabalho inicial de curador, né, observando o trabalho, o que ele tem feito, a trajetória, a perspectiva, né? Então, o que aquele trabalho pode contribuir com o seu lugar. E aí eu seleciono, naquele momento era só eu que fazia isso, eu seleciono o trabalho do artista e faço um convite formal para que ele participe representando o seu município, né? E aí a gente está agora na 4ª edição, entrando na 4ª edição, só que nessa 4ª edição a gente vai tomar alguns cuidados que não tomamos na primeira, por exemplo. Esse processo seletivo, como a gente já está numa 3ª edição, se repete muito, né? É uma experiência bastante positiva para os artistas visuais do interior. Então, muita gente querendo participar, e a gente acaba tendo que ceder a algumas coisas. E esse ano nós tomamos o cuidado de criar uma pequena equipe, né? Inclusive a equipe que vai selecionar, eu não vou estar à frente disso, para não me envolver de fato, porque como sou eu que faço contato direto com os artistas, pode ser que isso influencie, mas não influencia, né? Quem faz a seleção dos trabalhos é uma equipe que eu convido para fazer a seleção, né? Claro que eu tomo o cuidado de cada município acessar pelo menos o trabalho de 3 a 5 artistas, nunca é só uma pessoa, né? A não ser que seja um trabalho que eu já conheça, aí sim eu já faço um convite direto, mas o cuidado que nós temos é de acessar de 3 a 5 artistas, acessar o trabalho dessas pessoas, fazer contato com elas, conversar com essas pessoas, para que a gente possa ter ali referências para que esse trabalho represente o seu município. Uma coisa interessante desse trabalho, né, dessa seleção e dessa seletiva, que é a Norte Bienal, é que a gente busca, apesar da gente querer um trabalho esteticamente bem acabado, uma proposta bem estruturada, uma ideia que a gente entenda que tem ali um futuro, né, que ele vai certamente caminhar com aquele trabalho, mas a ideia inicial é atender aqueles artistas que ainda não tiveram oportunidade de expor. Isso é muito importante dizer. Então, é qualquer artista que pode entrar? Não, não é qualquer artista, né? Até porque não existe qualquer artista, assim, na minha concepção. O trabalho vai ser avaliado, né? E se aquele trabalho, de fato, for um trabalho que propõe alguma coisa para além da tinta no papel ou na tela, para além de um corte na madeira, para além de um clique fotográfico, esse trabalho certamente entra. Claro que tem ali uma percepção mais crítica, né, do trabalho que nós estamos avaliando, mas a gente parte desse princípio de que o artista ele vai representar o município, então ele vai com o melhor que ele tem, né?
Essa é a ideia inicial. E no campo da formação, nós estamos abordando aí temas de relevância para essas pessoas, né? Não só para os artistas, como também para o público, e do público diverso, e que vai desde o desenho a lápis, do grafite, até a experiência da arte contemporânea, assim, até o vídeo arte, por exemplo. Então, é importante a gente divulgar essas experiências, porque apesar de que ela já está entrando na quarta edição, tem muita gente que ainda não conhece o projeto, né? E aí eu peço que você, se puder, divulgue aí nas suas redes sociais, nas suas atividades, e as pessoas que vão nos escutar, ou que já estão nos escutando, também divulguem o projeto, acessem as nossas redes e colaborem, né? Com a sua participação, com a sua vinda, com o nosso projeto, que não é um projeto meu. As pessoas até dizem assim, a Bienal do Ed. Não é a Bienal do Ed, né? É a Norte Bienal, é a Bienal do Norte. Ou seja, é uma Bienal que vai nos encaminhar para algum norte aí no campo das artes visuais. Sem dúvidas. Eu parabenizo assim, a todos os envolvidos nesse projeto, como você acabou de falar, né? É um projeto feito em conjunto e é um belíssimo projeto. Sem dúvida, Obrigado. vai atingir, através, né, do curso, vai atingir um público muito amplo. E também a gente vai começar a divulgar, enfim. Agradeço demais. Eu gostaria de finalizar a nossa conversa agradecendo imensamente, né, a sua disponibilidade, que aceitou o convite prontamente, que teve essa conversa muito rica. Eu agradeço muito por tudo. Eu é que fico muito grato. É sempre importante e muito significativo para mim receber estudantes, né? Eu já tive o privilégio de falar um pouco do meu trabalho para outros estudantes, para professores e para outros espaços também. Eu acho que é um espaço muito importante e um espaço significativo que a gente tem de apresentar o trabalho, de entrar em contato com outras pessoas e com outras experiências. Então, a gratidão é toda minha. Espero ter contribuído aí com o seu trabalho e sempre que precisar estaremos por aqui. Muito obrigada. Eu que agradeço, né, como já tinham falado. Então, um forte abraço e tenha um bom dia. Se cuide bem. Um abraço, até mais.